Haddad, agora há pouco, na televisão, pronunciamento em cadeia nacional, é a primeira vez que ele faz isso, tratou de corte de gastos que ele diz que chegariam a 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Ele apresentou esse projeto, esse pacote, como vocês quiserem chamar, como uma forma de, aspas, proteger a economia brasileira. Nossa repórter Luciana Amaral traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Esse anúncio do pacote veio, então, em rede nacional de televisão, como você bem disse, coisa rara de acontecer para um ministro da Fazenda, primeira vez, então, do ministro Fernando Haddad. E o que diz, então, esse pacote anunciado por ele hoje? O salário mínimo vai continuar subindo acima da inflação, mas dentro de um limite de até 2,5%. O abono salarial sofreria reajustes, seria mantido para quem ganha até R$ 2.640. Esse valor seria corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornaria permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. Tem ainda mudanças na idade mínima para a ida da reserva para a reserva de militares, também uma limitação de transferência de pensões. Agora, sobre as emendas parlamentares, o valor delas não pode crescer mais do que 2,5% acima da inflação e metade do dinheiro das emendas de comissões terá que ir para a saúde, uma ação para reforçar o SUS, Sistema Único de Saúde. Como você bem disse, William, também seriam taxadas a mais as pessoas que recebem mais de R$ 50 mil por mês. O ministro não deu detalhes exatamente de como isso aconteceria, mas isso, em princípio, seria para compensar a isenção do imposto de renda anunciada para salários de até R$ 5 mil por mês. Esses são, então, os pontos principais anunciados até o momento pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, ele passou uma parte do dia explicando esse pacote para a cúpula do Congresso Nacional, líderes partidários também no Palácio do Planalto. Amanhã ele deve vir ao Senado Federal participar de uma reunião de líderes, e isso também para poder apresentar oficialmente esse pacote aos senadores e, claro, tentar o apoio deles. E isso porque ele pretende que tudo isso seja aprovado ainda até o final do ano, apesar do calendário apertado, apesar da fila de pautas que tem aqui dentro do Congresso Nacional. E amanhã de manhã também está prevista uma coletiva sobre o tema. Então, toda essa articulação, porque essas mudanças devem vir por meio de propostas que precisam da aprovação do Congresso Nacional. William, volto contigo. Obrigado, Luciana, querida. Boa noite para você aí em Brasília. Pessoal, a gente tem um breve resumo, realmente um breve resumo do que já foi dito, das medidas anunciadas há pouco. Na verdade, ele não anunciou ainda medidas, né? Como a Luciana acabou de dizer, vocês ouviram, há uma falta de detalhes ainda. Eles virão provavelmente amanhã nessa entrevista coletiva. Mas o que a gente pode colocar na tela para vocês acompanharem inicialmente qual é o quadro geral, se compõe no seguinte: faixa de isenção do imposto de renda, para R$ 5 mil ninguém vai pagar, taxação dos super ricos, quem ganha mais de 50 mil vai pagar, não se sabe exatamente ainda o quê, fim dos super salários, a aposentadoria dos militares entra na linha de tiro, né, para fazer um trocadilho infame, e o reajuste do salário mínimo terá uma regra de valorização agora um pouco diferente da que vinha prevalecendo, isso vai um pouco lá para frente. Vamos para outro resumo, outra tela para vocês. Essa isenção no imposto de renda para pessoas físicas, essas que recebem até R$ 5 mil, ela tem um peso importante nas contas do governo. Vamos acompanhar. 36 milhões de beneficiados, isso equivale a quase 80% dos contribuintes. É um universo grande. E o impacto fiscal, aí há números divergentes, depende de quem analisa. Por exemplo, Santander aplica ali uma fórmula que chega a esses 51 bilhões de impacto fiscal. Isso não é detalhe ainda do que o governo anunciou. Nós resumindo o que o Haddad disse há pouco em cadeia nacional. Vamos então à nossa análise. A frase-chave ali, Samuel Pessoa, o ministro não deu detalhes. Uma pena, porque a gente sabe que o diabo mora no detalhe.
mesmo sem os detalhes, você se arrisca a uma, digamos, a uma apreciação mais abrangente do que você acabou de tomar conhecimento? Minha avaliação é o seguinte, a gente tem um problema estrutural. Qual é o problema estrutural que mais incomoda, digamos, o mercado financeiro? É haver regras que obrigam que o gasto público sistematicamente cresça mais rapidamente do que a economia. Entende? A economia cresce. Se o gasto público cresce na mesma proporção, o gasto com proporção da economia está parado. E aí você tem um certo equilíbrio. Agora, se as regras obrigam que a taxa de crescimento do gasto público seja maior do que a taxa de crescimento da economia, isso significa que todo ano o Congresso precisa aprovar novos impostos. Não é que tem que aprovar um ano. Não, tem que aprovar um ano. Aí no outro ano o desequilíbrio se refaz, porque o gasto cresce a uma velocidade maior e assim sucessivamente. E isso não foi alterado, eu posso deduzir do que você acabou de dizer. Porque o que mais poderia alterar é aquela mudança de colocar a valorização do mínimo no arcabouço. Mas isso é mentiroso, isso é falacioso. Por que é falacioso? Porque colocar a valorização do mínimo no arcabouço é dizer que o salário mínimo real vai crescer dentro da taxa de crescimento do arcabouço, não é isso? Certo, os 2,5%. 2,5%. De 0,6% a 2,5% a 70% da taxa de crescimento da receita corrente líquida do ano anterior. Agora, a taxa de crescimento do arcabouço é a taxa de crescimento do gasto público. E a taxa de crescimento do salário mínimo é a taxa de crescimento do valor de um benefício. O gasto público cresce pela soma da taxa de crescimento do benefício com a taxa de crescimento do número de beneficiados. Ora, pela demografia brasileira, o número de beneficiados com programas públicos vinculados ao salário mínimo é de 2% a 3%. Então, se o salário mínimo vai crescer a taxa de crescimento do arcabouço, os benefícios, que é o gasto público vinculado aos benefícios vinculados ao mínimo, vão crescer a 2,5% mais o número de beneficiados, que é outros 2, 3%. Ou seja, aqueles gastos vinculados ao mínimo vão crescer 5%, que é mais do que o PIB. E o desequilíbrio vai se refazer ano a ano. Então, talvez minore, mas nem vai minorar tanto. Vai minorar um pouco, ajuda um pouco, mas é um pouco. Michara, a gente tem um aspecto tributário central. Todos esperavam que, digamos, o que fosse ser tratado em termos de renda ficasse para o ano que vem. Num outro ambiente, eu fiz questão de destacar isso no começo desse programa, teríamos uma reforma tributária, qualquer opinião que a gente tenha sobre ela, razoavelmente avançada. Puxaram agora a questão imposto de renda. Que consequências você antecipa? Bom, boa noite, William, Caio, Samuel, Daniel. Em primeiro lugar, William, acho que, por enquanto, a montanha pariu um rato, né? Que nós ficamos o dia inteiro esperando a divulgação dos detalhes do programa. Nós estamos aqui há um mês, pelo menos, esperando divulgação de um programa de corte de gasto. E o ministro foi à televisão, parecia um programa eleitoral, aquilo tinha até música de fundo, eu reparei, né? Mas no que interessa, é que quais são as medidas, nada foi dito. Então, nós vamos ficar aqui um pouco no campo, né, da especulação. Agora, chama muito a atenção a circunstância de que, enquanto todos nós esperávamos um programa de corte de gasto, surge uma informação de aumento de gasto, pelo menos mais 50 bi, com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Quero deixar muito claro que eu acho razoável o aumento da faixa de isenção. Eu acho que quem ganha até 5 mil reais não tem que pagar imposto de renda. Agora, o custeio desse aumento da faixa de isenção deveria ser com corte de gasto, e não se criando tributo novo. Então, indo diretamente ao ponto que você indaga, como é que nós vamos pagar essa conta? Surge, então, a especulação, aparentemente deve acontecer, do tal imposto dos bilionários. Mas aqui eu faço uma observação que é muito simples. Nos últimos anos, a gente ficou debatendo a questão da tributação sobre o dividendo. É muito razoável, tudo bem, tem no mundo inteiro. E aí, qual era a proposta? Vamos lembrar que chegou a tramitar no Congresso na época do ministro Paulo Guedes. Cria-se uma tributação de dividendo de 15% e se reduz a tributação corporativa, a alíquota 34%, para aproximadamente 26%. Isso, no agregado, aumentaria de 34% para 37,1% a tributação das empresas brasileiras. Da empresa e da pessoa física, né? Ou seja, elas aguentariam o tranco. Isso, é um aumento, mas tudo bem, acho que ninguém ia morrer, né? Subitamente,
o governo para de falar na tributação do dividendo e passa a tratar dessa tributação dos super ricos, com uma maldade aí escondida, que é a não redução da tributação corporativa. Então, se isso prevalecer, nós vamos ter uma tributação corporativa de 34%, com um adicional, supostamente, de 15% para tributar os super ricos. Nós vamos para 49%. Assim, só para dar um dado, a tributação do agregado na Alemanha é 48,5%. Mas na Alemanha, não preciso dizer, a gente tem serviço público incomparável com o Brasil. Então, aqui me preocupa muito o rompimento desse compromisso do governo de criar o tributo sobre dividendo, reduzindo sua tributação corporativa. Daniel, você passou o dia em Brasília tentando trazer para nós o que amanhã vai ser servido ao público. Você tem o que para ajudar, por exemplo, o Bichara, o Samuel, todos nós aqui, a sair do campo da especulação? Conversei muito, William, boa noite a todos, com pessoas que estavam diretamente envolvidas na elaboração do pacote. E entre as medidas que vão ser detalhadas amanhã está um ponto muito interessante, e eu chamo a atenção para este ponto porque ele não estava sendo aventado no noticiário econômico, pelas consultorias de risco político, pelos bancos, pela imprensa econômica, que são os gatilhos para 2027. O que é isso? Toda a engenharia ali proposta, a reforma fiscal que está sendo proposta pelo governo ao Congresso agora, tem um objetivo de deixar claro para todo mundo que o governo vai alcançar seus objetivos de déficit primário zero em 2025 e de um pequeno superávit de 0,25% do PIB em 2026. O que são esses gatilhos? Se o governo não alcançar o que está prometendo em 2025 e principalmente em 2026, ou seja, se incorrer em déficit primário, o governo aciona um gatilho, e é esse gatilho que está previsto no projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso, para que, a partir de 2027, primeiro ano do próximo mandato presidencial, não se tenham novos benefícios tributários, prorrogação de benefícios tributários que já existem atualmente e um dado interessante, que haja uma limitação do gasto com pessoal. Gasto de custeio da máquina pública vem crescendo muito rapidamente, o Samuel tem falado muito disso, e o governo diz o seguinte: se eu não atingir o meu compromisso e não zerar o déficit em 2025 e não fizer esse pequeno superávit em 2026, a partir de 2027 o gasto com pessoal cresce no máximo 0,6%. O que é esse 0,6%? Da onde vem esse número? Porque ele é o piso do arcabouço fiscal. Então, o piso do arcabouço fiscal vira o teto, na prática, a partir de 2027, se esses números não forem alcançados. Eu já puxo logo a conversa para o lado político e aproveitar ainda essa contribuição do Daniel e ver o que você viu de convincente nesses gatilhos, Samuel. Olha, eu acho que os gatilhos é interessante. Teria que colocar a elevação do mínimo nesse gatilho também. Dizer, olha, não atingiu meta de primário, o mínimo real não pode subir mais do que 0,6. Essa regra que se aplica para os servidores deveria se aplicar para a valorização do mínimo. E aí, se fizer isso, ajuda muito. Agora, a gente está vendo, então, o que é isso, né? O Bichara lembrou que a fala do ministro parecia campanha eleitoral. Mas esse pacote fiscal é o Lula querendo se reeleger em 26, está claro, né? Os gatilhos é para 27, é depois das eleições. E a desoneração dos 5 mil é o Lula tentando o voto da classe C, que ele avalia que são pessoas que, em geral, votam mais na direita, essa nova classe C, que votou no Marçal aqui em São Paulo. E é ele tentando atender a esse grupo da sociedade, para trazer esse grupo da sociedade para votar com ele, para ele ganhar do seu adversário político em 26. Então, olhando esse pacote como um todo e os gatilhos a partir de 27, fica claro um desenho eleitoral. Embarcamos na política, Caio. Não, completamente. Desenho eleitoral, o anúncio, o discurso da Haddad. Isso que o Bichara está dizendo. A musiquinha, você gostou da musiquinha? Música ao fundo, bandeira do Brasil do lado, a foto do presidente da República do outro lado. E se a gente destrinchar o discurso, ele é um discurso de marketing eleitoral. Por quê? E a gente já vinha tendo essa informação de como
o plano do Lula para se reeleger é muito focado na economia. Como não tem grandes vitrines e grandes programas, veja só, o discurso do Haddad tem 15 parágrafos. Ele só cita os programas sociais em um deles. Né? Só cita Pé de Meia, Acredita, Desenrola, Minha Casa Minha Vida em um dos 15. Nos outros 14 é só economia, divididos, na minha visão, em dois eixos. Um eixo, desemprego menor da história, crescimento sustentável, salário mínimo, tudo que vai estar ali em 2026. E muitas comparações com o passado, com o governo anterior, com o governo Temer. Tem muito. A gente, quando pega e destrincha, o tempo verbal no passado, comparado com o governo anterior, que destruiu não sei o quê, que, assim, em diversas situações, dá para você elencar, eu elenquei, porque eu escrevi sobre isso, um texto para o site da CNN, umas 8, 9 vezes, que faz menção ao passado, que destruiu o sistema tal, XYZ, ou seja, é um discurso de marketing político. Ok, eu diria, vamos dizer, qualquer governo em qualquer lugar vai exaltar o que fez, o que pretendeu fazer e dizer a tua vida vai ficar melhor. Agora vem a questão dos fatos, que acabam se impondo, de certa maneira, à política, né, Caio? Esse tipo de tratamento, por exemplo, da questão tributária e da questão das contas públicas, que tipo de fatos vai acabar criando, Bichara? Eu tenho uma preocupação aqui muito grande com o nível de confiança que o mercado terá a respeito desses números. Porque, por exemplo, se precisa de mais de 50 bi para desonerar quem ganha abaixo de 5 mil reais... Naquela tela que nós trouxemos há pouco. Nós vamos precisar de arrecadação correspondente. A arrecadação, aparentemente, vem dessa dita tributação dos super ricos. Mas só que, ultimamente, a gente tem tido o direito de desconfiar dos números do governo. Vou trazer uma lembrança simples. No orçamento de 2024, a gente tinha 54 bilhões de arrecadação derivado do voto de qualidade no CARF. Sabe quanto foi arrecadado? Até julho, 85 milhões de reais. Quer dizer, o orçamento, que lá atrás, nós falamos disso aqui na época, né? Isso é aquela coisa do Vampeta, né? Você finge que me joga, finge que me paga, eu finge que jogo, né? Assim, finge que eu vou acreditar e o mercado vai ficar numa boa. Mas é claro que não é arrecadar 54 bilhões com voto de qualidade. E aí fica a pergunta, vai arrecadar 50 bilhões com essa tributação dos ditos super ricos? E um detalhe, William, por exemplo, tem lá aquela previsão, ao menos pelo que foi especulado, né? De que quem ganha, por exemplo, mais de 50 mil reais teria... Não, isso é o que ele falou no programa. É isso. Agora veja, por exemplo, e se esse dividendo não for distribuído? E se as grandes empresas familiares do Brasil, por exemplo, não distribuíram dividendo? Como é que vai atingir essa tributação, né? Então, me parece assim um pouco uma coisa meio de futurologia. Assim, tem um problema, claro, que nós temos um déficit primário elevado. E alguns dizem que só países em guerra têm. Exatamente. A dívida pública está explodindo. Ela vai crescer no quadriênio do presidente Lula 14 pontos percentuais do PIB. Bolsonaro entregou com 72% do PIB e o Lula vai entregar para quem o suceder, que pode ser ele mesmo, com 86%. A gente está com um problema. Economia pleno emprego, inflação subindo. A gente viu a prévia da inflação de novembro. Serviços para cima. Para conter a inflação, o Banco Central tem que subir juros. Vai para a dívida. Então, é óbvio que a gente precisa de corte de gastos. Não só pela questão da dívida, mas pela questão do excesso de demanda na economia que pressiona a inflação. O Lula anuncia um pacote que a medida mais importante é uma desoneração de 50 bi. E um dos gatilhos é, se tiver déficit, eu não vou poder dar desonerações. Pô, ele começa dando uma desoneração numa economia que está em déficit com dívida pública explodindo. E ele faz isso por um interesse eleitoral. Ele quer chegar bem com a classe C em 2026.